O dinheiro resolve mais problemas do que eu imaginava, mas também cria outros. Esse vídeo eu vou falar sobre como receber mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, trabalhar por receber mais dinheiro. Mudou um pouco a minha lição, lidar com o dinheiro. E como que isso é um problema, como isso também é uma oportunidade para isso tudo. Quando a gente amadurece, né, a gente percebe que o dinheiro vai vir para resolver alguns problemas que a gente tem. E amadurecer é também consequência de crescer. Pô, eu cheguei numa certa idade que eu já sou pai, já tenho uma casa para lidar, tenho a minha empresa para lidar, tenho negócios familiares para lidar. Então, responsabilidades aumentam, você cresceu, você lida com mais pessoas, lida com mais problemas, e essas coisas que vão aparecendo, vão resolvendo. E, enfim, aquela velha frase também, né? Os problemas que você resolve versus o dinheiro que você recebe. Então, procure problemas grandes para você resolver, para você receber também mais. E aí você também cria outros problemas, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais responsabilidades você tem. E de certa maneira eu estou tratando aqui o problema como a responsabilidade maior. Porque tem coisas que você não escolhe, mas ela tem que ser feita. É umas coisas que aparecem que você tem que fazer, que você tem que resolver de uma maneira ou de outra. Como, por exemplo, digamos que você tem uma empresa, sua empresa vai e cresce. Consequentemente, você vai ter que lidar com mais outras demandas, mas a sua empresa tem mais responsabilidades. Se você contrata, você tem responsabilidade também da pessoa que você contratou. Se você tem empatia também, que é importante, eu acredito, em certas ocasiões, eu acho que na maioria das ocasiões ter empatia é importante, quiçá todas, né? Você vai entender que você tem responsabilidade sobre a família daquela pessoa que você contratou também. Porque a pessoa que você contratou, ela trabalha na sua empresa para entregar resultados. Obviamente, a gente espera que ela entregue resultados. E nisso, o dinheiro que ela recebe de você, da empresa que você trabalha, que você gerencia, ajuda a família dela. Então, aumenta as responsabilidades. E, consequentemente, eu tô colocando a responsabilidade com um problema. É um problema a ser resolvido. E quando hoje em dia eu falo problemas, na minha percepção, antigamente era muito simples e as pessoas não aguentavam mais ficar perto de mim. Eu acredito que muitos se afastaram de mim por isso. É que eu tratava problema como. Olha o jeito que eu vou falar. Nossa, problema. Meu Deus do céu. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia é mais um problema, né? Vamos lá. Porque, tipo assim, as coisas não vai parar de acontecer, você tá ligado? As coisas não param de acontecer, o vai e vem, é problema ali, problema aqui. Isso é normal, ok. Se você não consegue transformar um problema em uma oportunidade de você resolvê-lo, problema nada mais, nada menos é do que isso. Ele tem que ter uma solução, nem que seja deixar pra lá, nem que seja alguma coisa só pra amenizar a dor de uma solução, a dor do problema. Talvez essa seja a solução, amenizar a dor do problema. Às vezes não tem solução, né? Então, eu tô falando de problemas aqui de trabalho, de vida financeira, tô falando desse tipo de problemas. É claro que tem problemas que, pô, um câncer na vida, leucemia, hemodiálise, são coisas, problemas gigantescos que, graças a Deus, se você não tem, agradeça. Mas, novamente, o assunto aqui é se o seu problema é resolvido com mais dinheiro, agradeça. Porque é uma parada que dá pra você conquistar, dá pra você conseguir. Não que eu tenha conseguido esse tanto dinheiro, não que eu tenha conseguido isso, mas eu sei que as oportunidades elas têm aparecido juntamente com os problemas que aparecem. Então, pô, não tô com esse problema aqui, não ver saída, velho. Você não vê saída porque você tá no meio do problema. O diferencial é aquilo que eu falo nos meus outros vídeos. É você ver o problema de outras maneiras. E como que eu faço isso? Na escrita. É uma das maneiras de você ver o problema de outras visões, de outros lados. Sabe? Se você olhar aqui, você não sabe se eu tenho os meus cinco dedos na minha mão. Nesse ângulo, por exemplo. Acho que não dá pra ver, né? Mas se você ver aqui, você vai ver que tem. Desse jeito aqui. Então, tudo depende do ponto de vista de onde você está. E geralmente, quando a gente tá no meio do furacão, no meio do problema, a gente não vê isso. Então tá. Suja a velha frase. Se eu tivesse mais problema, tá, tudo isso aqui estaria. Desculpa. Se eu tivesse mais dinheiro, tudo isso aqui estaria resolvido. É uma velha, velha, velha frase. Só que, tipo, quando você começa a ganhar mais,
Se você não tomar cuidado, a sua ansiedade vai aumentar. Novamente, por meio das responsabilidades, né, vai ficar mais contínua por causa disso. A ansiedade vai ficar contínua por causa desses monte de dinheiro que tá vindo. Você tem que saber para onde que vai. Eu vi isso na prática, não pessoalmente, mas por meio de onde eu tô gerindo. Estou gerindo um patrimônio, então eu entendo que quando a pessoa ela recebe parte da liquidez desse patrimônio, ela fica perdida sem saber pra onde vai, pra onde ir e o que fazer. E isso é comum. E é interessante também que, pô, não é um problema que eu resolvo, mas eu tento resolver. Mas é interessante ter outras pessoas também à sua volta, como assessores de investimentos, por exemplo, seria excepcional ter uma pessoa assim. E abre um leque de insegurança quando você começa a ganhar mais também. É, insegurança porque você não sabe se aquela fonte vai voltar, se vai cair mais, quando que vou ter de novo. Se não tomar cuidado, isso vai te consumir. Só que aí, se você trabalhar da maneira correta, pô, recebi mais dinheiro. O que que isso vai fazer comigo? Isso pode comprar mais tempo. Como é comprar tempo, Arthur? O tempo, ele é finito, ele acaba. Nós temos todo mundo 24 horas. Calma aí. Compra mais tempo, pô, velho. É, talvez você gaste muito tempo cozinhando. Paga alguém pra cozinhar pra você, ou paga o alimento já pra vir, né, pronto. Talvez seguindo a sua dieta, se você segue alguma dieta com um profissional, por exemplo. Às vezes isso aí resolve um problemaço de tempo. Resolve tempo. Arrumação também, casa, roupa. Lavar roupa, passar roupa. São coisas, assim, simples, que tem que ser feita. Tem que ser feita pra poder manter uma ordem dentro de casa. Se você mora em algum lugar, ou você faz, ou tem alguém que faça pra você. Ou novamente, você compra esse tempo. Você compra alguém para poder você paga alguém, desculpa, paga alguém para poder resolver esse problema para você. O conforto também é uma coisa que compra, que é comprável, né? Conforto que seja você descansar numa cama melhor, você descansar num quarto mais arejado, com ar condicionado, conforto de viajar, de ter um veículo para te levar nos lugares, enfim, N confortos aí também que são é, previstos aí, que são é, não vou falar necessários não, mas são conquistáveis também. Comprar a liberdade de escolher. Nossa, eu acho que a melhor liberdade, eu estava conversando, olha pra vocês, eu estava conversando com o Uber, que me deixou aqui em casa hoje, depois de um trabalho que eu fiz na rua, e agora só 1 hora, nem almocei ainda, mas eu almoço mais ou menos 1h30 mesmo, então tô tentando gravar esse vídeo aqui, coisa que eu não consegui fazer mais cedo, mas vamos lá. O Uber, ele veio me falar que hoje ele escolhe quem que ele vai atender. Por quê? Porque ele já tem tantos clientes, e os clientes são fixos, os clientes têm a rotatividade muito boa com ele, com eles, né? Porque é ele e a esposa, e ele tem a liberdade de falar não com algumas pessoas que ele sabe que não são pessoas boas, que não são pessoas que vão dar trabalho. Inclusive, ele já tomou até golpe, já. Pessoas conhecidas aqui na cidade. Infelizmente. Conhecida por isso, né? Conhecida por dar golpe. E é complicado. Né? Então ele sabe que o que é certo e o que é errado. O que. Na primeira conversa ele já sabe o que é que leva a pessoa a ser um bom cliente ou não, sabe? E é interessante você ter essa liberdade, você comprar essa liberdade de escolher, sabe? E isso leva para outros lugares também. Eu tô falando de escolher com quem você quer trabalhar, com o quem e o que você quer trabalhar. É uma liberdade que você pode comprar. Outras liberdades que também pô, comprar uma liberdade de eu sair aqui agora, levar meu notebook, ir lá para São Paulo e trabalhar dentro de um Airbnb, num bairro diferenciado que eu nunca fui, nunca visitei, numa cultura diferente também. Eu falei São Paulo, mas pode ser em outro país, pode ser, sabe, em outro estado, mas São Paulo é outro estado, tá? Eu tô em Minas Gerais. Então, essa liberdade comprável. Também, ir no supermercado e comprar e não olhar o preço. Quem é que nunca desejou fazer isso? E aos poucos, é interessante você já começar fazendo isso. Se você já começa a ter um dinheiro a mais, sabe? Comprar pela marca. Oh, eu vou comprar. Igual, graças a Deus, eu comprei um café que meu irmão me recomendou. E eu compro por gostar dele. Pela marca, sabe? Ele é um café premium.
com certeza o café já estava caro, né? Então ele vai ser um pouquinho mais caro. E, pô, velho, eu não vou olhar quanto que ele vai estar, quanto que ele subiu, por exemplo. E é uma energia mental que você desliga dela, que eu acredito de certa maneira que ela te ajuda a elevar o seu padrão de vida, que elevar o padrão do seu salário, dos seus recebimentos, né, do que cai na sua conta. De alguma maneira isso muda por causa dessa percepção, dessa chavinha que você desliga, né, de não ligar tanto pelo preço. Claro que, pô, em certas realidades é impossível, não pode não caber na sua, mas entenda que isso funciona. Você só vai entender quando você começar a viver. Eu acho que pra mim também foi a mesma coisa, sabe? De passar alguns apertos esse ano mesmo, ano passado mais ainda, e receber minha filha e não, pô, correr atrás de muitas coisas, sabe? Não ter pra onde olhar e pra onde correr. E os problemas, eu acho que a maioria dos problemas já vem com as soluções, já, sabe? Basta a gente entender e pensar e refletir sobre ele de uma maneira não desgastante, não ansiosa para resolver essa questão. Outra coisa maravilhosa é poder ajudar alguém. Eu tenho pra mim que quando cai um dinheiro bom pra mim, sem ser o dinheiro que eu tô esperando, um dinheiro que eventualmente eu trabalho, eventualmente eu resolvo o problema e futuramente esse dinheiro cai. Quando esse dinheiro cai, geralmente é mais do que eu já ganho pra poder viver, eu vou numa instituição que eu gosto e já faço a caridade que eu preciso. Preciso. Por que eu falo que eu preciso? Porque. Como que eu vou expressar isso de uma maneira tão. Porque são as pessoas que me cuidaram de mim. São a entidade em si. Não vou falar que elas cuidaram de mim diretamente, não é isso. Mas a entidade que eu gosto de apoiar, gosto de ajudar, elas fazem parte de um grupo que cuidou de mim. Numa época que ninguém queria cuidar de mim. Então eu não vou falar diretamente o que que é, não importa, sabe? Mas o importante é que você tendo mais dinheiro, procure ajudar alguém. Faça doação, nem que seja, sei lá, acho que a própria Bíblia fala disso, né? Do dízimo, né? 10%. Ajuda alguma coisa, ajuda a sua igreja, ajuda um asilo, ajuda a PAI, né? Que cuida de pessoas especiais, ajuda é, a APA que cuida de cachorro, a APA que cuida de especificamente dos autistas. Tem várias. Procure na sua cidade, com certeza vai ter alguma coisa. Se você puder, ajude. É, você viajar sem ter desespero, sem entrar em desespero. Isso eu já entro num objetivo, numa meta, que eu ainda não faço isso. Talvez um dos lugares que eu tenho mais dificuldade de gastar meu dinheiro é em viagens. E eu sei o tanto que isso é importante, experiências. E acho que pra mim é mais importante ainda pra proporcionar pra minha família, sabe? Eu acho, pra mim, acaba que isso é mais fácil eu trabalhar, ter o dinheiro e o dinheiro cair na conta da minha família, do que eu trabalhar, ter o dinheiro e comprar uma passagem pra nós viajarmos. Eu tenho essa dificuldade. E é meu, isso é meu. Mas, se você puder e tiver e chegar nesse momento e viajar sem desespero, vai. Porque eu sei que experiências engrandecem a pessoa. E conhecer outras culturas, outras cidades é um lugar que eu deveria estar e eu vou estar assim que eu elevar um pouquinho mais o nível da minha vida, do meu padrão de vida. Né? Eu não tenho um carro, por exemplo, eu não tenho ainda. Né? Enfim, são coisas que com mais dinheiro vai ser interessante você ter. E outra coisa também, que é outra dificuldade que eu tenho, sozinho eu não consigo, comprar ferramentas para trabalhar. Outra coisa que dinheiro pode te proporcionar. Eu tô doido numa câmerazinha de me poder fazer vlog, eu acho que eu já falei em outros vídeos. Tá, tô com dinheiro para poder, posso dizer, mas assim, em certo momento, se eu gastar esse dinheiro de uma vez, ele vai me atrapalhar. Vai fazer falta, né? Eu quero dizer. Então não era o momento mesmo, então analisando dessa maneira. Mas mesmo se eu tiver igual limite no cartão, se eu tiver, eu não consigo comprar, não consigo investir assim. É mais de R$ 5.000, por exemplo. Então não dá. Eu fico travado. Mas
Se você tem, não faz falta, se você pode, invista. Essa câmera mesmo que eu tô usando agora, a minha empresa pôde fazer isso. E foi uma oportunidade também. A gente pegou segunda mão, a procedência era muito boa, veio de uma pessoa muito cuidadosa. Então, uma oportunidade, um preço ok, compramos. Ótimo, tô usando ela aqui. Agora eu quero uma outra câmera pra poder fazer do meu dia, sabe? Essa manhã toda que eu fiz correndo, eu poderia ter gravado o que eu tava fazendo e mostrado isso de alguma maneira, mostrar o meu trabalho. Eu quero mostrar mais o meu trabalho. Por mais que eu tenha um telefone, tá carregando agora. Um telefone bom também. E essa câmera ela tem só essa função e ela tem tudo que eu precisava e gostaria. Até a compatibilidade de conectar com o telefone também seria incrível. Enfim, se você tem essa oportunidade e tem o dinheiro, faça. E os problemas que surgem, conforme eu disse, para encerrar o vídeo aqui, eu quero falar de alguns problemas que surgem com mais dinheiro. Eu já citei que é mais responsabilidades. Outra coisa é o medo de perder. Se você já tem alguma coisa, você tem um patrimônio, tem uma coisa que alguém pode roubar, por exemplo, é ruim, né? Se alguém roubar, é um sentimento, é um dos piores sentimentos do mundo. Do mundo. Medo de perder é uma das coisas que é ruim ter, sabe? E com mais dinheiro você vai acabar adquirindo isso. Mas a gente aprende a lidar também, tá? Não é um problemaço, não. Mas dá pra lidar com isso de alguma maneira. Tomar decisões mais difíceis, que vai envolver mais pessoas, que vai envolver mais dinheiro. Então, se envolve mais dinheiro, eu tenho como consequência na minha mente que é sim mais difícil. Então, é um dos problemas que aparece. Como proteger aquilo que você construiu? É um problema, mas que tem resposta, que tem solução, mas é um problema. E administrar as expectativas das outras pessoas sobre você, sobre aquilo que você está adquirindo ou está parecendo que você está adquirindo. É muito complicado se você ficar focado nisso. Você fica biruta. Você não vai. Às vezes é melhor deixar pra lá, deixar que digam, que pensem, que falem. Sabe, é melhor, tá? Às vezes é melhor, muito melhor. Mas vai de cada um, da experiência de cada um. E me conta aí sobre o que você concorda, o que você discorda sobre o que eu falei aqui, sobre o que eu ensinei nesse vídeo, sobre a minha experiência sobre isso, sobre de um patamar que eu saí. Saí, vamos dizer, do 0 ao 5, de certa maneira. Se você for. Não tô colocando números em reais, tá? Obviamente. Mas acho que o que muda mais para mim é a percepção sobre o que é o dinheiro e sobre o que o dinheiro proporciona para mim, para minha família. É o que importa. E o que eu quero buscar com mais dinheiro, que é, enfim, eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Quero que você deixe o seu comentário, quero que você deixe suas expectativas aqui, se possível, se você quiser se abrir aqui no comentário, eu gosto de ler comentários. Deixa aí seu like também, se você gostou. E até o próximo, tem mais conteúdo sobre isso. Valeu!